Não, eu comecei a ter certeza do meu chamado entre 15 para 16 anos. Aí você Porque, falou, meu Deus, chamou. porque antes disso eu passei por muita coisa. Com 11 anos, por aí, eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, e eu só fui me firmar constantemente na igreja com 15 para 16. Forte. E essas crises... É que tem muitos gatilhos, tem muitas coisas que fazem essas coisas. Tem. Mas assim, o jovem, ele... Todos nós, eu também passei por isso. Você acha que a pressão do mundo é o que faz o jovem cair nessa depressão, nessa ansiedade? Ou é muito pressão da igreja, as palavras que as pessoas falam pra você, falou? É aquilo que você recebe das pessoas, aquilo que você acredita que você é. Uhum. Que é igual a gente tá conversando, muitas pessoas vão falar muita coisa. Uhum. Vai depender daquilo que você recebe, o que você guarda pra você. Uhum. Olha, quando eu aceitei a Jesus com 15 para 16 anos, eu conheci a Jesus quando eu tentei um suicídio. Foi numa madrugada, eu tava muito ruim, eu não conseguia dormir. Eu tava sozinha, toda a minha casa já tava dormindo e eu não tinha mais forças, eu tava acabada, totalmente destruída. E eu não conseguia orar, algo me impedia de orar. Uhum. E as palavras, elas vinham. Você não é capaz, você não consegue. Porque eu tinha recebido aquilo pra mim. Eu tinha sei pegado aquelas palavras e Uhum. colocado ela dentro de mim como se aquela fosse minha identidade. Sendo que ela não é aquela minha identidade. A minha identidade é que eu sou filha de Deus. Amém. Que Ele me escolheu, que Ele me chamou. Mas eu tinha me esquecido disso e colocado aquelas palavras daquelas pessoas dentro de mim. Uhum. Então, às 3 horas da madrugada, eu consegui ouvir. Eu ouvi alguém me dizendo, por que você não se mata? Vixe. Dentro de casa, numa sala, eu consegui ouvir como se alguém estivesse realmente conversando comigo. Uhum. E aquilo foi maquinando na minha cabeça, maquinando, até que eu decidi fazer. Foram 55 remédios pra dentro do meu corpo. Nossa. Eu entrei pra dentro do meu quarto, eu tava passando muito mal mesmo. Eu tranquei a janela, tranquei a porta. E então eu comecei a orar. E eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu não quero acabar aqui. Eu conheço, Senhor, eu sei quem Tu és. Então me perdoe. E eu comecei a pedir perdão. Até que eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro do meu quarto. Naquele momento, com 55 remédios dentro do meu corpo, eu me achando incapaz de fazer qualquer coisa, o Espírito Santo ele invadiu meu quarto de uma maneira maravilhosa. Ele disse que eu era escolhida, que eu era chamada, que meu ministério não acabava ali, que a minha vida ainda ia continuar. Eu saí correndo, porque eu comecei a sentir ânsias de vômito. Uhum. Eu vomitei e quando eu olhei, eu vi todos os remédios ali intactos. E meu corpo ele já estava passando muito mal. Na hora que eu vomitei, que aquilo saiu de dentro de mim, eu senti um alívio imediato. Aí eu fui orar, eu agradeci a Deus e a presença de Deus ela foi tão forte, tão linda dentro daquele quarto, que foi quando eu decidi nunca mais abandonar Jesus. Nunca mais deixar e largar a Cristo. Nossa, Bruna, eu não sabia disso, cara. Muita gente não sabe. Nossa, que da É um hora, testemunho cara. que eu guardo só pra mim. Só tem algumas pessoas que sabem desse testemunho. Mas enquanto eu tava lá em casa, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu vou falar lá quando o Renan me perguntar as coisas? E o Espírito Santo, ele me falou no meu coração, conta o que eu fiz. Nossa. E eu conheço que tem muitas pessoas que sentem e passam pelas mesmas coisas que eu passei. Uhum. Na época eu não entendi porque eu estava passando por aquilo. Porque tudo aquilo estava acontecendo comigo. E recentemente, conversando com a Késia, ela me fez entender, ela me ajudou a entender. Eu tenho um projeto que ele está em desenvolvimento chamado Projeto Manancial. Uhum. Que é ao som de muitas águas eu serei curado. Glória a Deus. Que é justamente visando isso. No tratamento espiritual do Espírito Santo dentro de nossa alma. E ela falou assim, Bruna, você lembra quando você me pedia ajuda, que você conversava comigo, falando que você não estava bem? Tudo aquilo que você passou lá naquela época é para que você ajude jovens hoje em dia. Verdade. E tem muitas pessoas que chegam até mim falando que não estão bem, pedindo oração. E eu falo, Deus, muito obrigado por quem eu fui antigamente, porque hoje em dia eu consigo ajudar essas pessoas.